Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa Doentes com Enxaqueca e Cefaleias Migra. Em nome da Comissão de Saúde, este é o grupo de trabalho responsável por desencadear as audiências. Cumprimentar-vos, agradecer o vosso pedido de audiência. Cumprimentar a doutora Madalena Plácido, presidente na Migra Portugal, doutora Raquel Gil Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, doutora Rita Paizinho e a doutora Bruna Santos. Muito bem-vindas ao grupo de trabalho da Comissão de Saúde. Nós temos uma grelha de trabalho, 10 minutos iniciais para fazerem uma apresentação, depois passamos a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, no final mais 10 minutos para poderem responder ao que entenderem pertinente. Nós às 15 horas temos plenário, portanto tentamos fazer uma gestão o mais objetiva possível do tempo. Sendo assim, eu daria desde já a palavra à senhora Presidente da Migra. Pode começar a apresentação. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada por nos ouvirem aqui. O nosso objetivo era falar então sobre melhorar o acesso de cuidados de saúde na área da enxaqueca e das cefaleias. O meu nome é Madalena Plácido, sou Presidente da Migra Portugal. Comigo tenho a doutora Raquel Gil Gouveia, que é Presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Começando então... Por falar um pouco de cefaleias, são comumente conhecidas por dores de cabeça, têm diversos tipos, um dos quais é a enxaqueca, que é um dos mais relevantes dentro das cefaleias. É muito mais do que uma dor de cabeça, tem vários outros sintomas, e aqui eu convidava-vos a ver depois, mais tarde, o videoclipe da música que fizemos em conjunto com a Rita Red Shoes, que permite dar uma parte visual àquilo que é ter um episódio de cefaleias e de enxaqueca e aquilo que os doentes habitualmente lidam. Em termos de números, a enxaqueca afeta apenas em Portugal 2 milhões de portugueses, é mais prevalente nas mulheres, portanto afeta 1 em cada 5 mulheres e está presente em 1 em cada 4 casas. Só para terem aqui uma perspectiva desta dimensão, a enxaqueca tem uma prevalência superior à diabetes e asma em conjunto. Por isso é mesmo uma patologia muito frequente. É também muito incapacitante, portanto está dentro das doenças neurológicas e é também uma patologia muito incapacitante, é considerada a maior causa de incapacidade na população com menos de 50 anos. E também, novamente, para dar aqui uma ideia sobre a forma de comparação, só porque estamos habituados a falar, por exemplo, da diabetes como um grande problema de saúde pública que é, aqui o número de anos vividos com incapacidade associada à enxaqueca é superior ao da diabetes. E podíamos pensar que isto era um problema só das pessoas que sofrem, que já é um problema suficientemente grande, mas não é, porque com este problema de saúde, que afeta sobretudo as pessoas jovens na sua idade mais produtiva, vem um custo associado. Custo direto de recursos de saúde, que não é o maior. O maior custo associado a estas patologias, 70% do seu custo é de custos indiretos, portanto de perda de produtividade e de absentismo laboral. E isto torna o problema de todos. Como estão a ver aqui, isto são dados de um estudo europeu sobre o custo das cefaleias e foi estimado todas as dores de cabeça cerca de 137 milhões de euros na Europa das dores de cabeça e cefaleias, dos quais a maior fatia é da enxaqueca, que é a doença mais incapacitante. E só para terem uma ideia, países ali com uma dimensão parecida com Portugal, entre a Áustria e a Holanda, estamos ali no meio, entre 3,5 a 7 milhões de euros por ano de custos relacionados com esta doença. Aqui em Portugal fizemos um estudo precisamente para avaliar só esta parte do absentismo e do presenteísmo, portanto da perda de produtividade, e nesta amostra de 10 empresas, em que entrevistámos 3.500 pessoas aproximadamente, foi estimada um custo de, por ano, 2 milhões de euros só de perda de produtividade relacionado com a enxaqueca e as cefaleias. Isto, se nós extrapolássemos os dados de prevalência pontual e de incapacidade associados a esta amostra que nós tivemos para todo o país, dava qualquer coisa como 1.000 milhões por ano no nosso país, por perda de produtividade e absentismo só relacionado com cefaleias e enxaqueca, e aqui 80% do custo é relacionado com a doença enxaqueca. Ora, temos uma boa notícia no meio disto tudo, é uma doença de facto muito prevalente, mas não é uma doença
que custe muito nem a diagnosticar nem a tratar. Também o diagnóstico é feito clínico, a grande maioria dos exames que se faz para a enxaqueca e para as dores de cabeça são desnecessários, com uma história clínica bem feita e um médico competente, não é preciso fazer nenhum exame complementar. E isto é já, só para vos dar uma ideia, uma grande fatia de poupança que nós podemos ter se tratarmos estes doentes convenientemente em redução de custos de exames complementares. A maior parte dos doentes com cefaleias e enxaqueca podem ser tratados a níveis de cuidados de saúde primários, cerca de 90%, e é uma situação relativamente fácil de controlar com fármacos de pouco custo. Depois há mais ou menos 10% dos doentes que têm uma doença mais incapacitante e mais impactante e comorbilidades e que precisam de cuidados mais diferenciados. E, portanto, precisam de ser tratados em neurologia ou centros específicos de cefaleias. Sendo tão prevalente, aqui tem uma estimativa da necessidade de recursos humanos para tratar estes doentes todos que nós temos, e só aqui vou focar-vos aqui nas consultas de neurologia ou nos centros de referência, como estão a ver, por 100 mil pessoas, aquilo é por 100 mil pessoas, precisávamos de mais ou menos 50 consultas por semana para estes doentes só os mais incapacitados. Isto dá, em termos de população médica, recursos humanos, cerca de 70 neurologistas a nível nacional que se dedicassem full-time só a tratar estes doentes. Não há nenhum que se dedique full-time, como calculo. E cerca de 200 médicos de medicina geral e familiar full-time só para estes doentes. Portanto, o impacto da prevalência é muito importante. A realidade que nós temos, obviamente, não é esta. E aqui foi também um inquérito feito aos centros de cefaleias que existem, quer do Sistema Nacional de Saúde, quer fora do Sistema Nacional de Saúde, e aqui responderam 40 centros, e o que nós temos é uma oferta de 25 consultas por semana, destas já diferenciadas, já não estamos a falar de medicina geral e familiar, portanto, é mais ou menos 13% da necessidade que é estimada para estas patologias. Para conseguirmos perceber melhor do ponto de vista do doente qual é que é o acesso aos cuidados de saúde que existe, a Migra Portugal fez um estudo em que apurámos aqui, através de um inquérito, apurámos 40% de doentes não têm qualquer acompanhamento médico, dos que têm, mais de metade dos doentes é acompanhado no privado, e dos doentes que chegam a um acompanhamento mais especializado por neurologistas ou especialistas em cefaleias, 70% dos doentes é no privado que o fazem. Apurámos também que 60% dos inquiridos não estão atualmente satisfeitos com a terapêutica que fazem. Isto tem também aqui um impacto financeiro e, como falámos, uma grande parte das pessoas está a ser acompanhada no privado por dificuldade de acesso no SNS. Como vimos, a oferta é muito inferior àquela que é a necessidade. No entanto, fomos tentar perceber o porquê e perceber se isto se devia a uma questão de comodidade, mas não. 25% das pessoas que são acompanhadas no privado fazem-no mesmo com dificuldade em suportar o custo da consulta médica e 20% das pessoas que lá são acompanhadas suportam a totalidade do custo, ou seja, nem sequer têm o copagamento de seguradoras, por exemplo. Este problema agrava-se quanto menor é o rendimento da pessoa, e maior é então a dificuldade de acesso. No entanto, não trazemos apenas problemas, isto era para caracterizar aqui o problema, mas trazemos também sugestões daquilo que podemos fazer para melhorar esta situação, tentando ao máximo tornar o sistema eficiente e sem um grande consumo de recursos. A primeira recomendação da Sociedade e da Migra é criar um programa nacional para tratar estes doentes. Portanto, estruturar o cuidado destes doentes, que tem de vários níveis, como perceberam, cuidados de saúde primários mais diferenciados e menos diferenciados, e criar um programa de referenciação que seja eficiente a fazer chegar o doente certo ao nível certo de uma forma rápida. Primeiro, porque evitamos desperdícios de consumos de consultas de oftalmologia, de aparelhos de dentes, de óculos, de operações ao septo, e de taques e de ressonâncias, se orientarmos o doente certo para o sítio certo. E de segundo, porque isto também diminui a incapacidade. Porquê? Porque quanto mais tempo estas enxaquecas, sobretudo alguns tipos, são deixadas sem tratamento, as pessoas recorrem mais a medicamentos SOS e isto acaba por agravar a situação e aumentar a complexidade, e necessitamos depois de intervenções mais dispendiosas e mais diferenciadas. Portanto, organização, e isto não tem muito custo, é uma intervenção com pouco custo, a organização faz-nos melhorar muito a eficiência do sistema e diminuir o desperdício.
É claro que, como vimos, a oferta que existe atualmente no Sistema Nacional de Saúde é bastante abaixo daquela que é a necessidade e, portanto, precisamos, sem dúvida, de aumentar a oferta de consultas de especialidade de cefaleias e também aqui contribuir para a formação de profissionais, mesmo nos cuidados de saúde primários, na neurologia, para que consigam gerir melhor estas patologias. Apesar de podermos aqui aumentar a oferta, sabemos que a prevalência é muito elevada e, portanto, à semelhança daquilo que acontece com outras áreas, como a reumatologia, é muito difícil de conseguirmos que 100% dos doentes sejam, de facto, acompanhados no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, por uma questão de equidade, aqui propomos também o acesso a medicamentos inovadores e reforço que isto é apenas para uma percentagem baixa de doentes e tem critérios muito específicos estabelecidos, de quais é que são os critérios para aceder a estes medicamentos inovadores, mas de facto estamos a falar de medicamentos que, apesar de serem bastante mais baratos do que noutras patologias, representam mais de metade do salário mínimo em Portugal e, portanto, são extremamente difíceis de comportar para a maioria dos doentes, mesmo fazendo o esforço para pagar o acompanhamento médico no privado, conseguir pagar este tipo de medicamentos acaba por ser difícil, mesmo se aplica aos cuidados respiratórios para a cefaleia em salvas, que é um tipo de cefaleias raro, mas que necessita de oxigénio. E, portanto, aqui, de uma forma geral, melhorar a eficiência e priorizar esta área das cefaleias também na formação dos profissionais. A segunda recomendação é criarmos aqui um novo parceiro no tratamento destes doentes. É consciencializar alguns das entidades que são as principais afetadas diretamente pelo custo desta patologia, que são as empresas, e envolver a medicina no trabalho, no tratamento destes doentes e na referenciação também eficiente. As empresas vão ter um benefício muito direto de tratar estes doentes de forma eficiente, porque vão ter menos absentismo e menos presenteísmo, que é a perda de produtividade, portanto, a pessoa está presente no local de trabalho, mas não produz aquilo que devia. E é importante elas também serem consciencializadas e terem um bocadinho mais flexibilidade. Por exemplo, estes doentes muitas vezes beneficiam de horários mais flexíveis ao poder compensar as horas de trabalho e não perder propriamente aquele tempo de trabalho e outras intervenções que possam ser importantes que a medicina do trabalho possa ajudar. Portanto, aqui, utilizando aqui a ajuda da medicina no trabalho, conseguimos não só melhorar o diagnóstico e a referenciação destes doentes, porque à semelhança do que fazem com outras áreas, como a medição da glicémia, do colesterol, a avaliação do doente, conseguiriam também ter a avaliação de enxaqueca e cefaleias e, como já vimos, é uma doença que nem sequer necessita de meios complementares de diagnóstico, portanto, conseguiriam fazer e referenciar o doente para o local certo, mas também a adaptação de condições no local de trabalho, e aqui também estamos a falar muitas vezes de coisas com muito baixo ou nenhum custo, como a flexibilização de horários, como às vezes a adaptação de uma luz, coisas muito pequenas, mas que fazem diferença na frequência das crises que os doentes têm e, portanto, esta sensibilização da medicina do trabalho para a necessidade de avaliação da enxaqueca e também da adaptação das condições laborais faria muita diferença em termos daquilo que é a perda de produtividade e o absentismo, mas também como é uma doença que causa uma incapacidade temporária e de curta duração, mas com alguma frequência, falamos aqui da questão de justificar as faltas ou a necessidade de alterar o horário, de compensar o tempo de trabalho mais tarde por parte da medicina do trabalho, de forma a evitar situações mais complicadas com faltas injustificadas ou até despedimentos devido a estas causas, a estas faltas injustificadas. E, por fim, a última recomendação é uma questão de informação e educação para a saúde. Primeiro, porque é muito importante que as pessoas com enxaqueca percebam de como gerir a sua doença. Isto é uma doença crónica, as pessoas vivem toda a vida com esta doença e há muitas medidas de estilo de vida e muitas estratégias do dia-a-dia que diminuem o impacto da doença. Por outro lado, também conhecer a doença, conhecer os riscos de cronificação, conhecer os problemas que ela tem, também ajuda as pessoas não só a gerir a sua doença, a melhorar a adesão à terapêutica quando ela é instituída e melhora o prognóstico. Isto já foi demonstrado que a consciencialização e a educação para a saúde nestes doentes melhora o prognóstico, diminui o número de dias com crise e melhora o funcionamento destes doentes. E, portanto, é fundamental que tenha uma política nacional em que nós consigamos informar, isto
para os doentes, mas também para as outras pessoas é importante que haja compreensão, porque um problema muito recorrente das pessoas com cefaleias e enxaquecas é que há muito pouca compreensão, é só mais uma dor de cabeça, e isso faz com que haja um isolamento destes doentes e uma segregação e até uma discriminação, muitas vezes no trabalho ou na escola, por causa disto. Aqui a nossa sugestão é então a inclusão deste tema no plano de literacia em saúde. E de forma exatamente a que consiga haver uma consciencialização mais coletiva. Isto permitirá não só combater o subdiagnóstico e a subvalorização da terapêutica, mas depois também, de um ponto de vista muito prático, ao sensibilizarmos a população como um todo, vamos conseguir também reduzir aqui alguma discriminação social que acaba por existir, exatamente por esta subvalorização da doença, isto aqui tanto na esfera pessoal como mesmo na esfera laboral, e ao conseguirmos ter uma transparência por parte dos doentes com a existência da doença, conseguimos também ter intervenções adequadas dentro das empresas e alcançar aquilo que todos pretendemos, que é reduzir a produtividade, que é reduzir a perda de produtividade e o absentismo que é causado pela patologia, envolvendo os doentes e conseguindo também que estes doentes tenham uma melhor qualidade de vida, consigam ter a sua progressão na carreira e consigam adaptar-se da melhor forma àquilo que são as limitações impostas pela doença. E, por fim, temos só a agradecer o tempo que dispensaram e abrimos então a que nos façam qualquer pergunta. Ficaremos muito contentes em poder esclarecer. Muito obrigada, Sr. Presidente da Migra, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Eu passava então a palavra aos senhores deputados, grupos parlamentares presentes, deputada Irene Costa, grupo parlamentar do PS. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas senhores deputados e, naturalmente, uma saudação especial à Migra, na pessoa da sua Presidente, doutora Madalena Plácido. Agradecer a vossa presença nesta comissão, dar-vos as boas-vindas, dizer que é muito importante vocês virem cá, trazerem-nos esse conhecimento da realidade que têm, os problemas que vivem de perto e que nós com certeza desconhecíamos, até porque nos trouxeram dados que de facto desconhecíamos. Portanto, salientar de facto a importância dos dados que nos trouxeram de forma tão clara. Este é um trabalho valioso, é um contributo muito importante para o desenho das políticas públicas e para o aproximar das medidas políticas de saúde, laborais e sociais às necessidades efetivas dos nossos cidadãos. Portanto, os dados que aqui hoje nos apresentaram implicam naturalmente uma reflexão profunda sobre o assunto, na medida em que envolve diversas esferas, a esfera pessoal, familiar e profissional. E também pela prevalência da doença, que também eu desconhecia, que é maior prevalência, é maior esta prevalência somando a diabetes e a asma juntos. Portanto, é um assunto que nos merece, de facto, muita atenção. Portanto, há aqui uma perda da qualidade de vida enquanto doença incapacitante, há uma consequência ao nível do desempenho profissional, na medida em que aumenta o absentismo, condiciona a produtividade, como reclamaram, e eventualmente belisca a relação com a entidade patronal. Portanto, neste contexto, não deixam de ser oportunas as recomendações que aqui nos apresentam quanto ao acesso aos cuidados de saúde e à maior literacia e sensibilização sobre a doença. Portanto, as questões que lhe queria deixar são as seguintes. Se a DGS tem também disponíveis estes dados que nos apresentam, e se cerca de 40% dos inquiridos não possuem qualquer acompanhamento médico para estas doenças, qual é o papel do médico de família? E 20% dos inquiridos revelam que visitaram 4 ou mais médicos até chegarem à identificação da patologia. Portanto, eu questiono se poderá existir alguma relação entre estes dois dados ao nível da identificação do diagnóstico, na medida em que o utente pode se perder pelo caminho e não voltar e assumir como já seja uma coisa natural. Outra questão que queria deixar é que 70% dos utentes, segundo vocês disseram, são acompanhados em instituições privadas. No entanto, 60% mostram que não estão satisfeitas com o tratamento. Portanto, independentemente de ser acompanhadas no público ou no privado. Portanto, a questão que deixo é qual é a causa deste descontentamento, qual é a abordagem terapêutica que será mais eficaz nos tratamentos agudos e profiláticos, se há comparticipação da medicação e o que é que nos podem dizer sobre os tratamentos inovadores já disponíveis no SNS. E apenas uma questão final, depois se tiverem tempo de responder, é se no estudo que realizaram, aos 3.000 e tal funcionários da empresa, se foi possível verificar se havia alguma relação entre enxaqueca e patologia psicossomática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao parlamentar do PST, deputada Inês Barroso. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e, obviamente, permitam que cumprimente
efusivamente a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, bem como todas as presentes nesta audição de hoje. Em primeiro lugar, quero, pelo Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença e, tal como a senhora deputada Irene dizia há pouco, realmente há assuntos que nós não conhecemos e que é muito importante que conheçamos e, portanto, deixar este agradecimento e pela partilha de informações e, sobretudo, pelo alerta que nos dão relativamente a algumas das temáticas que estão a ser vividas por 2 milhões de portugueses e que por vezes passam despercebidos no meio da natureza das funções que as áreas, nomeadamente a área da saúde, abarca e, portanto, deixar este agradecimento. Quando fui preparar-me para fazer esta audição convosco, esta audiência convosco, fui a verificar também no âmbito desta associação, que é uma associação sem fins lucrativos, que nasceu em 2019, a 22 de julho, e que tem uma nobre missão de prestar informação, de representar e promover interesses dos doentes com enxaqueca e cefaleias, de sensibilizar a população em geral e entidades patronais, decisores políticos, cá está, e a comunidade médica para o impacto da enxaqueca e cefaleias no dia-a-dia e apoiar a investigação científica. Portanto, nesta vossa missão, e desde já, mais uma vez saúdo a criação desta associação sem fins lucrativos e com esta missão tão abrangente que nos toca a todos, em todas as áreas da comunidade e da sociedade. Deixava uma primeira pergunta. Têm sido bem acolhidos nestas tentativas de contacto que têm tido, quer com entidades, quer com a população em geral? Que caminho têm trilhado, que dificuldades têm sentido para que nós consigamos até percebermos melhor da vossa atuação, entre aspas, no terreno? Efetivamente, as cefaleias ou dores de cabeça podem ter causas diversas, desde problemas simples como tensão muscular e má postura, até doenças muito graves como tumores cerebrais. E, portanto, quando nós temos presente que não podemos desconsiderar dores de cabeça, nunca nos lembramos destes pormenores e da violência que pode ter o impacto de não cuidarmos destes sinais que são tão simples e que por isso mesmo nós muitas vezes desconsideramos ou desvalorizamos, mas é importante realmente também este alerta e, portanto, infelizmente muitas pessoas ainda sofrem com a falta de compreensão e de tratamento adequado para essas condições e a enxaqueca, por exemplo, é muitas vezes subdiagnosticada ou subtratada, o que pode levar à perda significativa da qualidade de vida das pessoas afetadas. Portanto, ficámos a saber, cerca de 2 milhões de portugueses sofrem de enxaqueca, maior prevalência que a diabetes e a asma juntas, também referir essa questão, e por isso, de acordo com as vossas recomendações, passa um conjunto de questões. Por exemplo, era muito importante que os profissionais de saúde pudessem, de alguma forma, estar mais atentos aos sinais e sintomas de cefaleias e enxaquecas, para que possam diagnosticar de uma forma mais assertiva o tratamento adequado e o mais cedo possível. Este contacto com as entidades de saúde, nomeadamente com o Sistema Nacional de Saúde, ou até com o próprio Ministério de Saúde, já foram tentados pela Associação, de que forma foram bem acolhidos, porque não há dúvida nenhuma do que nos trazem da informação que recolheram. É um assunto que deve ser abordado por todos, mas as questões que coloco são, nomeadamente, no campo da operacionalização do vosso plano de atividades, no fundo, e de acordo também com as recomendações que aqui nos apresentaram. Porque, por exemplo, no plano de atividades da Migra, divulgar conteúdos informativos para o doente acerca de enxaquecas e cefaleias. De que forma é feita esta divulgação? Através de plataformas, de sites, muito bem, do Sistema Nacional de Saúde, de como é que está a ser feita, de que forma é que podemos alavancar essa informação para que realmente estas preocupações cheguem a uma maior percentagem da população, porque, como vos digo, nem nós sabíamos o quão grave poderia ser uma simples dor de cabeça, e termos tendência também a desvalorizar. A oferta do SNS é inferior às necessidades, os doentes vão ao privado, suportam muitas vezes sem apoio das seguradoras os seus tratamentos. Reitero a pergunta relativamente a esta possibilidade de articulação com o Serviço Nacional de Saúde, com o nosso Ministério da Saúde, de que forma conseguem prever que possa haver articulação entre o privado e o público para
sermos mais assertivos naquilo que é o vosso objetivo. Programa Nacional das Cefaleias, mais uma vez, como vão operacionalizar? Já têm alguma entidade que esteja a apoiar este programa ou ainda não? E, por fim, é óbvio que esta questão é muito importante de ligarmos a medicina no trabalho com a literacia e a literacia em saúde para educar para a doença e para garantir, mas que formas é que temos de afirmar na lei do trabalho esta necessidade? Porque, vou ser muito direta, por vezes paga o justo pelo pecador e, portanto, a pessoa diz, eu sofro de enxaquecas e hoje estou com uma crise. E a pessoa efetivamente pode ter uma crise 4, 5, 6 vezes por mês, embora aqui falem em 4, 5 ou 6 vezes por mês, mas de que forma a entidade pode acompanhar esta, não colocando em causa o que a pessoa está a doer, de que forma é que vem que possa ser operacionalizado este mecanismo de controle, que é justo também para quem sofre desta doença. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Doutor Deputado Jorge Galveias tem a palavra. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras Deputadas, Senhoras Presidente da Migra Portugal e Presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Eu começo por agradecer a vossa presença em duas formas diferentes. A primeira, enquanto Partido Chega e, portanto, enquanto grupo parlamentar. A segunda, enquanto sofredor de cefaleia em Salva. Isto é a única salvação que nós temos. Embora não se encontre, dificilmente se consiga comprar em Portugal, porque, ao que parece, toda a produção vai para outros países da Europa, onde o custo, ou havendo o preço de venda, é mais caro que em Portugal. Sendo, portanto, um cliente desta doença, não me passava pela cabeça que estes números fossem números de uma brutalidade tão grande. E realmente é extremamente importante que as pessoas, as empresas, os organismos públicos e os próprios médicos tenham noção do que é uma cefaleia e dos vários tipos de cefaleia que há. Porque é fácil dizer que hoje em dia já há formas escusas de se fazer determinados exames e vai-se tirar. A maior parte das pessoas não sabe. E a ideia, quando se tem uma dor de cabeça que atinja durante vários dias, de uma forma intensa, logicamente é um cancro, um tumor na cabeça, um dente, os olhos, nem sequer passa pela cabeça que possa ser realmente uma cefaleia sem razão aparente. Porque, ao que parece, hoje em dia ainda não se sabe, pelo menos no meu caso, porque é que existe a cefaleia em Salva. Queria, portanto, dizer que foi posta aqui a questão de se o SNS comparticipava. Comparticipa. Porque, mesmo comparticipando, uma crise que dure 2 meses, que tenha um único episódio por dia, ao fim de 2 meses, com a comparticipação do SNS, foram 600 euros. E não há, infelizmente, muita gente que tenha a possibilidade de o fazer. Portanto, passando às perguntas a fazer, como pode ser ultrapassada a dificuldade de acesso dos doentes a consultas de especialidade no SNS? A enxaqueca é uma condição que pode tornar-se altamente incapacitante e que pode afetar significativamente a vida profissional das pessoas que dela sofrem. Reconhecem que a sociedade civil entende o impacto que esta doença pode ter na vida ativa? Seria útil mais literacia em saúde para que os doentes se sintam confortáveis em falar das suas incapacidades para o trabalho com os seus empregadores? Que medidas serão úteis implementar para facilitar os doentes na sua vida profissional, sem que isso impacte na sua estabilidade profissional? Por exemplo, sensibilização para a criação de ambientes menos agressivos, flexibilização de horários, licenças médicas remuneradas. Deixo-vos as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar todos os senhores deputados presentes, cumprimentar a Migra e a Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Dizer também, em primeiro lugar, em nome da Iniciativa Liberal, agradecer a forma como vocês expuseram, de facto, toda a informação aqui, porque, de facto, esta apresentação foi muito útil, tem muitos dados e, de facto, que todas as exposições aqui, às vezes, fossem com esta informação toda, porque nos facilitam imenso o trabalho. E, de facto, ver os números assim tem outro impacto. Dizer também, em meu nome pessoal, eu sofro de enxaquecas, portanto também tenho aqui mais um cliente e de facto, mas isto para dizer, isto não é, isto não é para falar em nome pessoal, obviamente aqui o ponto importante é que compreendo, para dizer que compreendo obviamente as vossas preocupações e de facto, e acho que há aqui vários problemas relacionados com isto. Obviamente, todos sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem aqui algumas dificuldades de acesso. Por exemplo, houve aqui uma pergunta relativamente aos médicos de família controlarem. Claro, mas quando temos quase 1.600.000 pessoas sem médico de família, torna-se difícil. Portanto, há efetivamente aqui um problema de acesso a cuidados de saúde. E depois há, de facto, esta questão da pouca valorização que se dá a uma dor de cabeça, porque tanto pode ser uma coisa que é simples ou que é provocada por falta de visão, pelos dentes, como o deputado Jorge Alveia, já passei por isso tudo e pelos exames todos, portanto, qualquer pessoa que já tenha passado por isso e que perceba até aos casos mais assustadores, que pode ser um tumor ou qualquer coisa, e de facto não há aqui uma sensibilização e nem toda a gente tem a possibilidade de recorrer a uma consulta específica de cefaleias ou de enxaquecas, que se calhar seria a forma mais fácil de chegar ao problema, porque à partida temos médicos sensibilizados aqui para o tema. Um ponto bastante importante e que eu acho que não se valoriza devidamente, mas acho que não nas doenças crónicas em geral, não só aqui, portanto temos que enquadrar isto dentro do mundo das doenças crónicas, que tem de facto a ver com a qualidade de vida e com a produtividade para o trabalho, porque de facto as pessoas quando sofrem de uma doença que é incapacitante e que às vezes, pronto, existem vários formatos, mas num formato em que estamos a falar de 2 dias por mês que a pessoa fica incapacitada para o trabalho, estes dias não são pagos. Nesse sentido, vocês devem saber que a Iniciativa Liberal já apresentou um projeto de lei neste sentido. O objetivo era precisamente salvaguardar na altura foi anexada outra petição relativamente à endometriose, mas o nosso objetivo na Iniciativa Liberal foi sempre dar a devida salvaguarda a todos estes tipos de doenças. Infelizmente, o projeto foi chumbado, portanto, quando nós falamos aqui que soluções é que podia haver, esta era uma solução, era ter, de facto, garantir que as pessoas que sofrem com doenças incapacitantes e que são recorrentes e frequentes não não perdem dias de remuneração, porque isto se repetir, ao fim do ano é menos um mês de salário, portanto, isto é um facto. E tem custos para as empresas, tem custos para as pessoas. Quando as empresas não são compreensivas com a situação e, de facto, existe com um tratamento, com uma avaliação, existe uma qualidade de vida que se consegue ganhar. E eu já nem vou para a questão necessariamente dos medicamentos inovadores, porque também sabemos todo o atraso que a Infarmed tem. Nós também temos falado bastante nisto, todo o atraso que às vezes demora tanto na aprovação do próprio medicamento como nas próprias comparticipações. Obviamente tem toda aqui uma avaliação que tem que ser feita e eu compreendo isso, mas acho que devíamos ser mais céleres neste tipo de coisas. Portanto, eu não tenho propriamente perguntas, gostava só de vos transmitir que de facto compreendemos isto, temos feito aquilo que nos é possível dentro do enquadramento político que temos para salvaguardar estas situações, mas de facto fiquei curiosa só aqui com a questão que a deputada Irene Costa também já perguntou relativamente aos 60% não estarem satisfeitos com o tratamento, porque aqui de facto preocupa. Eu percebo a nível pessoal porque é que isto acontece, mas isso é o meu caso pessoal, portanto não sei de onde é que vêm estes 60%. Então, obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar os Srs. Deputados. Cumprimentar também a Migra e quem a representa e agradecer também, de certa forma, o trabalho que têm desenvolvido numa área que é muito desvalorizada, na verdade. Aliás, nós estamos a falar numa doença invisível. Ela não tem sinais, é de sintomas, não tem evidência clínica em termos radiológicos ou imagiológicos
e, portanto, é uma doença que é muito ignorada. E, nesse sentido, acho que é relevante quem se dedica a transformar esta causa numa valorização. De facto, é por aqui que eu gostaria de começar. Uma das vossas recomendações tem a ver com esta questão da literacia em saúde e também do que tem a ver com a valorização em termos do acesso. Isto é um princípio de vasos comunicantes, ou seja, é preciso que os profissionais de saúde estejam sensibilizados. Se estiverem sensibilizados, têm melhores condições para valorizar. Uma vez dado valor, os profissionais de saúde têm melhores condições para poder diagnosticar e diagnosticar corretamente. E só com um bom diagnóstico é que se pode também fazer um bom tratamento. E depois uma questão que é fundamental, que é o acompanhamento. E parece-me que nesta área a profilaxia é algo que é muito descuidada, porque a maior parte das situações são de tratamento episódico e depois não há o acompanhamento. E é, de facto, aqui uma das questões que eu gostaria de deixar é a profilaxia, como é que ela de facto, acontece. Por isso mesmo, provavelmente muitos dos utentes queixam-se de insatisfação porque não veem o seu problema resolvido, veem uma situação recidivante e recorrente. Eu entendo que os cuidados de saúde primários deve ser a abordagem. Percebo a vossa preocupação relativamente à segunda recomendação, tendo em consideração a implicação que tem, porque é uma doença incapacitante, é uma doença multifatorial, mas que causa muita dificuldade em termos de perda de dias de trabalho, de escola, mas também é preciso ter em consideração que a maior parte das vezes é para toda a vida. E sendo para toda a vida, é uma das principais causas de perda de anos de saúde, de anos saudáveis. E nesse sentido, parece-me que os cuidados de saúde primários deverão naturalmente ter aqui uma outra abordagem, e nomeadamente até eu esperava que houvesse um plano que definisse um número mínimo por ACES, ou em que houvesse um perito, na verdade, um perito que pudesse fazer este acompanhamento nos cuidados de saúde primários. Porque o diagnóstico diferencial é muito importante. Temos muitas vezes situações de AITs e de AVCs, que importa também ter alguém que consiga fazer este diagnóstico a tempo, mas também aquilo que é o encaminhamento para a rede de referenciação, nomeadamente para os cuidados secundários, dependerá também de toda esta capacidade de termos resposta nos cuidados de saúde primários. Há uma questão que nos importa a nós, tem a ver com os tratamentos não farmacológicos. De que forma é que falou-se muito do tratamento farmacológico e do acesso aos cuidados, de que forma, ou seja, se a este nível ainda existe maior dificuldade. Estamos a falar de tratamentos que vão desde a acupuntura a outros tratamentos não farmacológicos, como óculos, por exemplo, ou muitos outros tratamentos que precisam de ser feitos e que, de facto, ainda me parece ser mais difícil. Quanto ao tratamento farmacológico, o desconhecimento é tal que a maior parte das pessoas começam precisamente por um medicamento que menos efeito faz, que é o paracetamol. E pronto. E é isto que nós temos. Daqui queria também fazer uma questão que tem a ver com a abordagem da dor. A dor, apesar de neste momento já estarmos a um nível de maior valorização da dor, cá está, um sintoma que ninguém vê, mas que já há uma sensibilidade muito grande por parte dos profissionais, até uma obrigatoriedade de medir, é de facto uma situação que nos deixa bastante preocupado relativamente a esta abordagem do controle, da avaliação e controle da dor. E para terminar, o estigma. De facto, tem uma grande dimensão o estigma. E se calhar por aí está subdiagnosticado, subvalorizado as pessoas com cefaleias e com enxaquecas, porque são considerados hipocondríacos, porque são considerados mais moles que os outros. E, nesse sentido, muitas das pessoas, mesmo até na situação laboral,
muitas das vezes preferem sofrer em silêncio do que estar a expressar e a dizer que tem aquela patologia e aquele problema. E, nesse sentido, se calhar, deixar aqui esta questão, se não há também um subdiagnóstico relativamente a esta patologia. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra por 10 minutos para dividirem da forma que assim entenderem. Está bem? Muito obrigada. Antes de mais, agradecer as perguntas e agradecer algumas das palavras que foram sendo ditas e o trabalho que fizeram de conhecer um pouco mais até da Migra e das atividades que temos. Vou tentar ser muito objetiva na resposta às perguntas, não temos muito tempo. Falámos então na questão do estudo de acesso a cuidados de saúde que foi feito pela Migra, da questão dos 40% de doentes sem acompanhamento e do papel do médico de família. De facto, aqui há um papel que é fundamental e por isso é que também falámos na divisão dos cuidados de saúde, em ter ali uma elevada percentagem de doentes que são menos complexos, que deverão ser acompanhados no médico de família. Para isto é necessário também uma outra questão que se foi falando, que é a sensibilização dos profissionais e a maior formação dos profissionais, neste caso os médicos de família, para este tema em concreto, e isso também se faz pela prioridade que se dá a este tema dentro da área da saúde, e daí estarmos a apelar aqui a ter um programa específico de enxaqueca e cefaleias que envolva também os médicos de família e a medicina do trabalho, e aí, ao fazermos isso, estamos a dar claramente um sinal de que esta é uma área fundamental que consome muitas das consultas de medicina geral e familiar e da neurologia, e por isso necessitamos dar esse sinal de colocar este tema na formação também destes médicos de família. Depois falámos, perguntaram acerca da questão dos 70% que é acompanhado no privado e dos 60% de descontentamento com a questão da medicação. Estes dois dados não estão necessariamente relacionados. Aqui só salientar que este estudo foi feito através de um inquérito que foi divulgado pela Migra Portugal e que naturalmente acaba por ser mais respondido por doentes que acompanham, que são naturalmente aqueles que estão mais sensibilizados já para a existência da doença. Portanto, não é de negligenciar, obviamente, este ligeiro viés que existe. Portanto, estamos a falar maioritariamente de casos um pouco mais complexos. Daí estarmos aqui a apresentar as percentagens, mas não estarmos a apresentar necessariamente uma extrapolação, porque não seria correto. Este 60% de descontentamento com a medicação está muito relacionado com o tipo de medicação que existe, ou que existia até há bem pouco tempo nesta área. Não são medicamentos específicos para a enxaqueca, são maioritariamente fármacos orais, a grande maioria com participação, mas que foram desenvolvidos para outras patologias, têm alguma eficácia na área da enxaqueca, também são normalmente fármacos antigos, com bastantes efeitos secundários, e portanto há aqui muito uma perspectiva de tentativa e erro, saltar de uns fármacos para outros. Acaba também, mesmo na utilização destes fármacos, que têm a sua efetividade e têm o seu lugar, e continuam a ter o seu lugar na terapêutica da enxaqueca, mas é necessário um profissional que esteja muito familiarizado com este tipo de fármacos para os conseguir utilizar, por exemplo, em combinações e de forma consiga geri-los da melhor forma. E, portanto, estamos a falar de fármacos que até têm com participação e custos muito reduzidos, mas que precisamos de saber utilizar para otimizar a terapêutica, e estes 60% acabam por refletir exatamente esse acompanhamento e como se falava ali também de uma questão de não se apostar tanto na profilaxia, não se valorizar a doença de forma a perceber que é necessário otimizar, que há um ponto em que atingimos a capacidade máxima do conhecimento de profissionais mais generalizados e, portanto, temos de fazer uma referenciação e, portanto, acaba por vir muito desta perspectiva. Falando já no que é que existe também na área da enxaqueca, existem já medicamentos inovadores que são recentes. Neste momento existem 3 que já são comparticipados e utilizados no Sistema Nacional de Saúde, são de uso hospitalar e daí estão vedados, no fundo, aos doentes que são acompanhados no Sistema Nacional de Saúde, o que já vimos que tem os constrangimentos de que temos poucas consultas neste momento. Portanto, os doentes, acaba por o principal fator limitante serem os doentes não conseguirem aceder à consulta no Serviço Nacional de Saúde para terem acesso a estes fármacos inovadores. Daí, uma das propostas que trazíamos dentro do Programa Nacional nesta área de enxaqueca e cefaleias seria, então, conseguirmos que estes medicamentos, à semelhança do que acontece na área da reumatologia e da dermatologia, poderem ser prescritos com critérios muito específicos pelos doentes, pelos médicos que estão a acompanhar
acompanhar os doentes no privado e evitar aqui o duplo acompanhamento dos doentes, que depois tentam ser referenciados para o público com mais exames de diagnóstico e tudo mais. Também em termos da comparticipação, temos a questão dos medicamentos de SOS, portanto, durante a fase da crise, para conseguir terminar a crise, como falaram, de facto, apesar de serem comparticipados, em casos com elevada frequência, e especialmente no caso da cefaleia em salvas, acabam por, mesmo a parte que é paga pelo doente, que é a maior parte do medicamento, tem um peso mesmo muito elevado, com uma frequência elevada de crise, e, portanto, seria algo que idealmente também deveria ser revisto. Tentar aqui só perceber, se calhar passar a palavra à Raquel para completar. Eu, se calhar, vou abordar um bocadinho mais as questões que têm a ver com o papel de referenciação de médicos de família e de diagnóstico. De facto, o que disseram está 100% correto. A enxaqueca aqui é o principal problema, não é a dor de cabeça mais intensa, há outras, mas é o principal problema. Agora, o problema pragmático é que, de facto, há mais de 200 tipos de dores de cabeça. E, volto a dizer, é preciso um clínico apenas para fazer o diagnóstico. Alguns tipos de dores de cabeça, que correspondem a outras patologias, obviamente requerem exames complementares de diagnóstico. Mas é preciso um clínico, e é preciso um clínico bem treinado. E o treino dos clínicos, no modo geral, e estou a falar no planeta, não estou a falar só aqui em Portugal, em termos de formação pré-graduada é muito fraco. Em média, temos 6 horas de tempo de ensino na Europa, 6 horas, dados de 2011, se calhar agora temos um bocadinho mais, mas 6 horas de tempo médico pré-graduado dedicado a esta patologia. Portanto, isto obviamente tem que ser trabalhado, e a Sociedade Portuguesa de Cefaleia, uma das coisas que está a tentar fazer é com a Associação de Escolas Médicas melhorar isto. Na verdade, é mais eficiente nós investirmos no ensino pós-graduado, okay? Porque o pré-graduado, depois há muitas especialidades que não vão abordar estes dores de cabeça, mas o ensino pós-graduado é fundamental, sobretudo na medicina geral familiar, na medicina do trabalho e na neurologia, mas também na pediatria, na ginecologia e obstetrícia, porque também há aqui muitas questões relacionadas com a parte da mulher e outras patologias. E aí a sociedade tem feito o seu trabalho e estamos a trabalhar nisso, mas obviamente aquilo que a doutora Madalena disse é fundamental, pondo esta patologia na agenda, não é? É muito mais fácil sensibilizar e as pessoas estarem mais alertas. Devo salientar, e nós temos um estudo feito há uns anos e temos agora algum conhecimento, que em termos de medicina geral e familiar o conhecimento sobre estas patologias tem melhorado muito, há mais interesse. Também é verdade que o surgimento dos novos fármacos e os próprios doentes a precisarem, a saberem que há outras opções, pressionam um bocadinho que as pessoas tenham um conhecimento mais diferenciado, mas claro que uma das estratégias importantes é pôr estas patologias, por exemplo, no programa de formação dos médicos de medicina geral e familiar, que eu creio que até já estão incluídas, mas na parte da avaliação, e fazer estágios. Existem estágios que são facultativos, mas estágios que sejam mais obrigatórios, nestas patologias muito frequentes. Portanto, aí a sociedade tem tido o seu papel e vamos trabalhar para isso. Mas o que é que acontece depois na prática? Como ainda há algum desconhecimento, como as pessoas, quando não têm muita formação, às vezes ficam com dúvidas no diagnóstico, depois às vezes é complicado gerir estes doentes, não é? Algumas pessoas desvalorizam em termos de medicina geral e familiar e primeira linha, outras pessoas hipercomplicam, não é? Pedem exames desnecessários. E isto é importante nós desembaraçarmos e flexibilizarmos. Na prática, também isto é um problema do planeta. O que acontece é, como isto é uma doença muito prevalente e familiar, etc., e como há muitas dores de cabeça, umas dos óculos, outras dos dentes, outras dos ouvidos, etc., o que acontece é que as pessoas, por senso comum, vão procurando soluções onde têm, e como não têm a solução certa, vão consumindo outros recursos de saúde. E há um estudo engraçado do Reino Unido, em que o tempo médio para chegar ao Reino Unido, que é um sistema parecido com o nosso de referenciação, o tempo médio para chegar a uma consulta de dores de cabeça anda à volta dos 10 anos, e ao longo disto, obviamente chegam os doentes piores, não é? Aqueles que são geridos nos cuidados de saúde primários, mas ao longo disto, nestes 10 anos, temos doentes com muito mais problemas, e a cronificação foi aquilo que eu vos falei. Quanto mais tempo demora a fazer o diagnóstico e a instalar uma terapêutica eficiente, mais difícil é e mais complexa é e mais cara é depois a terapêutica. E, portanto, isto é um problema que obviamente tem a ver com sensibilização e está a melhorar, mas volto a dizer, pôr isto na agenda política é importante para também sensibilizar os próprios profissionais de saúde. Por fim... Sim. Só completar aqui, falámos também da questão do número de crises, queria só deixar uma referência que aqueles mais de 4 dias de crise acaba por ser, no fundo, o referencial que é utilizado, por exemplo, para início da terapêutica profilática. No entanto, estamos a falar de muitos doentes
que têm diferentes frequências de crise. Existe cerca de 5% das pessoas que têm mais de 15 dias de crise por mês. Estamos a falar de pessoas que vivem metade do seu tempo de vida em crise. Portanto, só para dar aqui um bocadinho mais o contexto, acho que a prevalência se percebeu bem quando os próprios senhores deputados se referiram o facto de conhecerem de perto estas patologias. Sim. A frequência acaba por ser diferente, a incapacidade associada também diferente, mas eu acho que elucida bem a prevalência o facto de todos nós conhecermos normalmente de perto até um caso de enxaqueca ou de outro tipo de cefaleias mais incapacitante. Falámos também da questão do ponto de vista não farmacológico. Claro que aqui também há muito a fazer, e aí prende-se essencialmente com a questão da literacia em saúde, e daí também chamamos a atenção da questão da literacia em saúde, ser importante referir esta área no plano de literacia em saúde, exatamente para conseguirmos que haja uma maior sensibilização, e também vai ao encontro da questão da discriminação que falámos, que de facto existe, e especialmente no meio laboral acaba por ter muito impacto, também no meio social, mas no meio laboral tem muito impacto. Esta também é uma doença que, no caso da enxaqueca, afeta principalmente as mulheres, e, portanto, estamos a falar de mais um fator de impedimento, não é impedimento, mas de desmotivação para a progressão na carreira, para um aumento do desfazamento em termos de progressão entre géneros, e acho que deve ser dado a devida atenção por todo o impacto que acaba por ter. Daí também chamarmos aqui muito a perspectiva da medicina no trabalho, porque de facto é importante envolver as empresas e a medicina no trabalho na agenda na resolução deste problema. Terminava se calhar só dizendo que de facto a Migra tem tentado fazer o máximo desde a sua criação em 2019. Temos tido um plano de atividades em que temos tentado ao máximo fazer a nossa parte em termos de promoção da literacia, mas aquilo que sentimos é que necessitamos de impulsionar isto de uma forma diferente, de uma forma mais estrutural, e que não parta apenas da iniciativa, no fundo, de uma associação, mas sim tê-lo de uma forma estrutural nos planos de saúde, que é aquilo que acaba por acontecer com outras patologias. Temos também tentado ter algumas iniciativas trazendo esta doença aqui para o debate mais político, mas foi essencialmente o estruturar desta informação para que pudéssemos fazer o nosso trabalho de casa e trazer-vos aqui hoje esta informação tão estruturada para lançar o debate e começarmos a criar, de facto, soluções para este problema. Eu vou, se me permitem terminar mais um minuto. Aqui o problema das mulheres é um problema relevante, porque em termos de enxaqueca são as principais sofredoras, em termos de prevalência, também em termos de impacto. Saiu esta semana um artigo que avaliou o impacto da enxaqueca, a severidade da doença na população dinamarquesa no registro de dadores de sangue de não sei quantos mil pessoas, e 80% do impacto da enxaqueca é nas mulheres. Portanto, elas têm muito mais e têm muito mais impacto, mais crises. E não se esqueçam que isto sendo uma doença genética, estas mulheres têm filhos com enxaqueca e quando eles faltam à escola também é a mãe que fica com elas em casa. Não é? Portanto, isto de facto é muito mais, em termos de enxaqueca, muito mais impactante e discriminante. E aquilo que a doutora Madalena disse é um facto, as pessoas com enxaqueca têm menos progressão na carreira, e dentro deste estudo que nós fizemos aqui, e agora respondendo aqui à senhora deputada, já não me lembro do seu nome, peço desculpa, Irene, em relação àquele estudo que fizemos nas empresas, nós perguntámos especificamente se tinham faltado no dia, na véspera, por causa, tinham faltado ou se tinham tido uma crise na véspera, de dor de cabeça e enxaqueca, portanto eram os dois tipos, e o que é que tinham deixado de fazer por causa dessa dor de cabeça? Tudo, em termos laborais, em termos de tarefas domésticas, em termos de tarefas sociais. E o que acontece, também fazíamos uma pergunta que é o que é que vai tentar compensar deste tempo perdido, não é? Porque isto, no fundo, rouba tempo de vida às pessoas, não é? Dá sofrimento e rouba tempo de vida. E, portanto, o que acontece na prática é que, de facto, as pessoas, algumas faltaram ao trabalho, muitas, houve até um absentismo relativamente pequeno, muitas o que fizeram foi, estiveram no trabalho, mas não fizeram aquilo que era suposto naquele dia, não é? Não conseguiram cumprir as suas atividades. Muitas delas tentam compensar no dia a seguir e o tempo que deixam de compensar é o tempo social e o tempo de família. Não é? Portanto, aquilo que tentam compensar é o trabalho e as responsabilidades e as tarefas domésticas, e aquilo que deixam, isto contribui para isolamento,
social, depressão, incompreensão, etc. E, portanto, não fizemos a relação de outras doenças psicossociais, mas, obviamente, essa parte da doença, da ansiedade e da tristeza é muito importante nos doentes com um grande impacto de doença e é uma consequência. E nós vemos que, às vezes, com estes fármacos novos, doentes com muito impacto, que estão desempregados, etc., que mudam, isto é espetacular, vou-vos dizer. Doutora Raquel, temos mesmo que terminar. Mudam a sua personalidade quando nós conseguimos tirar a dor. Acho que muito mais podia ser dito, mas convidamos-vos a ler o que está no relatório, tanto da parte da Migra como da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Tentámos construir neste documento aquilo que era um bocadinho, em maior detalhe, aquilo que apresentarmos aqui hoje. E mais uma vez, obrigada. Muito obrigada da nossa parte, muito obrigada pelos esclarecimentos e estaremos disponíveis para o que entenderem. Muito obrigada.